Olá pessoal, vamos hoje estudar sobre a função seno, ok? Dentro do ramo das funções trigonométricas, temos a função seno aqui em destaque, ok? A função seno vai gerar um desenho chamado de senoide, ok? Desenho que o pessoal popularmente chama de cobrinha ou ondas, ok? Então, essa é a representação da função seno. A função cosseno também tem semelhança à função seno, o desenho, certo? E aí, professor, como numa questão de concurso, lá do meu Enem, eu vou saber distinguir se uma função que está lá no desenho, no gráfico do plano cartesiano, é seno ou cosseno, já que são bem semelhantes. Vou te dar umas dicas, ok? Nos próximos vídeos. Nesse primeiro vídeo sobre funções trigonométricas, estudando a função seno, nós vamos fazer o quê? Vamos só fazer a interação, a relação do ciclo trigonométrico para a construção do gráfico, do desenho, que vai ser uma senoide, ok? Então, nós vamos fazer ali uma rápida recordação, né? Vamos relembrar ali sobre o funcionamento do ciclo trigonométrico e, utilizando aquela técnica do ciclo trigonométrico, vamos criar as funções seno e cosseno, mas neste vídeo a função seno, ok? Então, primeiro, relembrando ciclo trigonométrico. O ciclo, né, trigonométrico, ele tem em sua angulação total o que? 360 graus, o ciclo, ok? Então, nós temos no ciclo medidas em graus, mas essa medida em grau pode ser também dada em radiano, ok? Que é justamente esse formato que aparece nos ciclos trigonométricos, π. Ô professor, o π nessa questão aí é 3,14. Cuidado! Como aqui a gente está mexendo com funções trigonométricas, nós estamos mexendo com ângulos. Cuidado com isso, ângulos. O π que você relembrou, que é 3,14, é relacionado a medidas, ok, de comprimento. Por exemplo, eu vou ver quanto que mede isso aqui em centímetro, em metro. Então eu estou vendo o comprimento, a distância desse lápis, desse piloto, ok? A minha distância, a minha altura, ok? Comprimento, certo? A metragem. Então o π, para essa questão de medida de distância, de comprimento, de tamanho em metragem, é 3,14. Na questão de ângulo, que é no caso de ciclo trigonométricos, o π não é 3,14, o π é referente a 180 graus. Poxa, professor, então, bom a gente ter recordado isso. Ciclo trigonométrico, o π não é relacionado a 3,14. 3,14 se fosse medir tamanhos. Como aqui no ciclo trigonométrico nós vamos mexer sempre com ângulos, certo? Então, o π refere-se a 180 graus. Então, aqui é π dividido por 2. 180 dividido por 2 simboliza que aqui, esse ponto no ciclo, refere-se a um ângulo de, saindo de 0 até aqui, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ok? π sobre 2 é o mesmo que 180 dividido por 2, no ciclo trigonométrico. 180 dividido por 2, 90. Então aqui você sai 0 graus, sempre no ciclo trigonométrico, feito no plano cartesiano, é no sentido anti-horário. Então aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, relembrando o ciclo trigonométrico, ok? Aqui no ciclo trigonométrico, no plano cartesiano. Aqui no ciclo trigonométrico, você vai também no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo,
terceiro, quarto do ciclo trigonométrico. Ok? Então, ó, vamos lá. 0 graus, aí anti-horário. Aí aqui tem 30 graus, 45 graus, 60, 80, 89 e 90 graus. Que é justamente isso aqui, ó, o ângulo reto. Duas perpendiculares, formando o ângulo perpendicular ao ângulo reto. Ok? 90 graus. Aqui você não tem 90 graus, aí você vai aumentando a angulação até chegar em π. Que é quanto π no ciclo trigonométrico? 180. Então isso aqui é o ângulo raso, metade da circunferência, que é quanto mesmo? 180. Ó, saiu de 0, 90, 180. Ok? Que é o π. Aí 180 mais 90 vai dar 3π sobre 2. Se você multiplicar 3 vezes 180 e dividir por 2, você vai ter que aqui vai dar 270 graus. 270 graus aqui. Por que, professor? Porque 180, que é π, mais 90, ó, duas perpendiculares mais 90, vai dar 180 mais 90, 270, quando chegar aqui o ponteiro. 270, que é isso aqui, mais 90, que aqui é o ângulo reto, mais 90, vai chegar aqui, que vai completar o ciclo. 360, que é 2 vezes 180, que dá 360. Então você fechou. 270 mais 90, se você somar, isso vai dar quanto? Isso vai dar 360 graus, que é justamente 2π, onde fecha o ciclo. Ok? Uma coisa que você tem que relembrar também, esse eixo aqui, de preto, que eu coloquei, refere-se ao eixo seno. Esse aqui na horizontal refere-se ao eixo cosseno. Ah, professor, então isso aqui é o eixo seno e esse aqui deitado é o cosseno. Não. Presta atenção. Aqui é o ciclo trigonométrico. Ok? Isso aqui não é o plano cartesiano. Ok? Então isso aqui não é o eixo Y lá. Aqui eu estou dizendo que aqui é o eixo seno no ciclo trigonométrico. Estudando os ângulos. E esse horizontal não é o eixo X. Por quê? Porque aqui é o ciclo trigonométrico. Não é o plano cartesiano lá. Então, aqui é o eixo dos cossenos. Esse é horizontal no ciclo trigonométrico. Ah, professor, eu estava relacionando lá. Mas nada a ver. Isso mesmo. Beleza? Cuidado com isso. Outra coisa que você tem que prestar atenção e relembrar de ciclo trigonométrico. Você tem aqui marcações em azul que representam quem? A angulação, os ângulos. Ok? 0 graus, 360, 180, 90 graus, 180 e 270 graus. Beleza? Só que você tem que atentar e relembrar também que no ciclo trigonométrico nós temos distâncias de segmentos iguais. Não são iguais não, professor, porque isso aqui é negativo. Isso é negativo. Sim, mas distância, tamanho, distância, não estou falando de ângulos, distância. Você não tem, eu vou comprar menos 2 metros de madeira. Não. Então, essa representação aqui que está indicando é porque está antes do zero, essa distância. Mas daqui para aqui a medida é 1. Mas como está indicando antes do zero, então é menos 1. Certo? Mas essa distância que é 1, o tamanho é o mesmo. Beleza? Só muda, no caso, o referencial. Aqui é menos 1 porque está antes do zero. Beleza? O mesmo aqui, ó, abaixo do zero. Mas o tamanho é o mesmo. Ok? Lembrando esse detalhe de ciclo trigonométrico. Observe aqui no plano cartesiano. Eu coloquei no eixo X numerações em azul, que vai representar quem? Os ângulos. E essa numeração em preto, que vai representar quem? A distância desses segmentos, que é no eixo Y. Então você nota que no eixo Y a variação vai de quê? De menos 1 a 1, ou de 1 a menos 1. No eixo Y, que é chamado o quê? De imagem, quando a gente estuda função. Independentemente de que função for. Afim, quadrática, polinomial, qualquer uma, certo? Secante, cossecante, tangente, seno, cosseno. Então,
O eixo y representa a imagem da função, onde a função vai em sua amplitude. Ok? Esse eixo x, no ciclo trigonométrico, vão estar o quê? Os ângulos no eixo x. Sempre, professor, sempre. No caso de funções trigonométricas, o eixo x, sempre você vai ter os ângulos do ciclo trigonométrico, que está destacado de azul. E no eixo y, você vai ter a distância do segmentozinho lá, beleza? Que a variação é de 1 a menos 1, 1 a menos 1 nas funções seno e cosseno, beleza? Isso no eixo y, é a distância do segmento, da origem, do centro do ciclo, até as bordas, ok? Que a gente entende o que em geometria plana de raio, ok? Que daqui da metade até a borda da circunferência. Observe só, essa variação de 1 e menos 1 é uma medida padrão para as funções trigonométricas, seno e cosseno. Só que isso pode aumentar ou diminuir, certo? Dependendo do tipo do valor que vai ficar aqui fora, multiplicando a função aqui fora. Por exemplo, se aqui for o número 2, aqui fora, então essa função aqui, seno de x, vai ser multiplicada por 2. O que significa? Que aqui a função não vai... Aquela função senoide, a cobrinha, não vai variar de 1 a menos 1. Ela vai variar o dobro. Vai variar até 2 e até menos 2 embaixo, no desenho. Então ela vai ampliar no eixo y. Tudo porque eu multipliquei a função por 2. Se eu multiplicar por 5, ela vai variar de 5 a menos 5. A minha função seno. Ok? Então, vamos ficar atento a esse detalhe. Mas isso aqui, mais na frente, quando a gente for fazer bastante questões. Como eu falei nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como aparece aquela construção da função seno, certa senoide. Então vamos lá. Se você observar aqui, ó, o de azul, como eu falei, são os ângulos, ok? Então, verifique aqui comigo, por favor. Eixo do seno, eixo do cosseno. Qual é a função que a gente está usando? Seno. Se aqui, no lugar de x, esse x que está aqui na função é o ângulo, coloquei até de azul, é o ângulo. Se você colocar aqui no lugar desse x, você colocar 0 aqui, vai ficar o quê? Seno de 0. Vê só, o ângulo é aqui, onde está de azul, 0 é esse, está aqui 0. Então, o seno é o quê? É esse eixo. Pega essa bolinha aqui, que representa o ângulo 0, e joga até o eixo do seno. Vai dar quanto de valor? 0. Significa que o seno, quando o ângulo for 0, é quanto? 0. Beleza? Então, ó, quando o ângulo for 0, aqui não é o ângulo? Expliquei? Quando o ângulo for 0, o seno de 0, 0, até tocar o seno. O seno de 0 vai ser quanto? 0. Então, uma marcação vai ficar aqui. Quando o ângulo for 0. Vamos agora para outra. Qual é o próximo ângulo? Π sobre 2. Π sobre 2 não é aqui? Isso. Π sobre 2 está ali. Então, o seno é que eixo? Esse vertical ou horizontal? Esse vertical. O π sobre 2 já está aqui, sobre o eixo do seno. Está indicando quanto? A distância. 1. Positivo, né? Então, ó, você vai ligar, quando aqui for π sobre 2, π sobre 2, o seno de π sobre 2 já está no seno. Está marcando quanto? 1. Então, vai ligar com 1 positivo. Pronto. Beleza? Quando for π
π não é essa angulação aqui, ele está aqui. Quanto é que é o seno desse ângulo? Você tem que levar até o eixo do seno. Aí, ó, aqui é do cosseno, não serve. Então você pega essa bolinha aqui e leva até o eixo do seno. Tocou no eixo do seno. Marcou quanto? 0. Então, quando for π, o ângulo, o seno vai ser quanto? 0. Então, quando for π, o seno de π vai ser quanto? 0. Então, a marcação aqui, ó, toda vez que você tiver um valor e 0 no par ordenado, qualquer valor que você tiver e 0 no par ordenado, a marcação fica no outro valor. Ok? Por exemplo, você tem 3 e 0. Isso é para x, isso é para y. Eixo x, eixo y. Não é assim que a gente aprende em plano cartesiano? Então a marcação fica no outro valor. Então se você tem π e o y deu 0, lembrando que isso aqui, ó, f de x é o mesmo que y. Então se você calculou isso e deu 0 para o seu y, porque o seno de π é 0, seno de π quando x for π, você botando aqui, o seno deu 0, então você tem um par ordenado x, π, que é um ângulo, e o y, que é a função, deu quanto? 0, que é o f de x. Então você tem um par ordenado π e 0. Quando tiver qualquer valor e 0, a marcação no plano cartesiano fica no outro valor diferente de 0. Foi assim que a gente aprendeu, certo? Lá a função afim, fazer as marcações. Então, ó, vamos agora para o próximo ângulo. Qual é o próximo ângulo do ciclo? 3π sobre 2. Aí, pessoal, é bem objetivo. É só você verificar no ciclo trigonométrico e ir marcando os pares ordenados. Quando aqui for 3π sobre 2, 3π sobre 2, aí o seno, se lembra que é sempre em relação ao seno, porque a gente trabalha com seno. Então, quando aqui for 3π sobre 2, esse resultado vai ser o quê? Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui, ó. Já está em cima do eixo do seno. Eixo do seno. Então, está marcando quanto? Menos 1. Então, seno de 3π sobre 2, quando x for 3π sobre 2, o meu y, que é a minha função, deu quanto? Menos 1. Que já está aqui no eixo seno, já está marcando menos 1. Então aqui vai ser menos 1. Eu vou ligar 3π sobre 2 com menos 1. Aí, ó, menos 1 do eixo y está para baixo. Aí aqui, ó. Pronto. Agora vamos para o 2π. 2π está ali, ó. Ok? No ciclo. Ele está aqui está ligando com o eixo do cosseno, mas eu quero o quê? Eu estou estudando quem? Seno. Então, ó, vou levar essa bolinha que está representando 2π até eu tocar no eixo seno. Aí, ó, bateu aqui no eixo seno. É quanto? 0. Quando aqui for 2π, no x for 2π, isso aqui tudo que é a função que é y, deu quanto? 0. Ok? Então, quando você tiver 0 e qualquer outro valor, a marcação vai ficar do outro valor. No par ordenado. Ok? Então, ali. Pronto. Você agora vai fazer a ligação dos pontos. Aí, ó. Vou pegar um lápis mais robusto. Aí, ó. Fazendo a ligação. Ok? Aí você tem um desenho de uma senoide. Observe que essa cobrinha que o pessoal fala, ou essa senoide, ou essa ondulação, ela corta o eixo y em que valor? 0, na origem do plano cartesiano. Então, professor, a função seno, ela tem essa característica mesmo de cortar o eixo y no 0? Tem. Entendeu?
Quando a função seno ela estiver em repouso, o que significa? Ela no estado dela original, certo? Primitiva, no estado original dela, lá em repouso, ela sempre, no plano cartesiano, vai cortar o eixo Y no zero. Quando ela está em repouso. Como assim, professor, em repouso, no estado original? Porque, por exemplo, se você tiver essa função e fizer isso nela, somar mais 1, essa função aqui ela vai elevar, ela vai aumentar mais um degrau. Como assim mais um degrau? Ela não está sendo acrescentada mais 1, então ó, essa função aqui está cortando aonde? Em zero. Se você somar mais 1, esse desenho aqui ele vai subir, no eixo Y, ele vai subir mais um degrau. E como é que vai ficar, professor? Por exemplo, se vai subir mais 1, esse aqui não é 0? 0 mais 1 vai dar quanto? 1. Então, essa partezinha aqui da função que está tocando no zero, quando ela está em repouso é como, professor? Quando ela está assim, ó, no estado original dela, sem acrescentar nem tirar nada. Ela está assim. Então, assim ela corta no zero. Sempre. Mas se eu acrescentar ou tirar alguma coisa dela, da função, aí vai alterar meu desenho, certo? Aqui eu estou acrescentando, então ela vai subir. Se eu tivesse subtraindo, ela ia descer. Descesse. Aí, ó, se aqui é zero, essa pontinha aqui da função vai cortar onde agora? Se ela vai subir 1. Vai cortar aqui, ó, 0 mais 1, 1. Vai cortar aqui em cima. Ok? Aí, ó, aí você vai brincando. Aqui, no π sobre 2, está cortando onde? Não, aqui no π sobre 2, está sendo tracejado para que número? Quando ela está em repouso. No 1. Quando é π sobre 2, esse topo está se referindo a 1. Ela não é tracejada ali. Mas se eu vou subir ela mais 1, esse π sobre 2 vai tracejar, se referir a quem no eixo Y agora? A 2. Porque esse topo vai subir mais um degrau. Então, 1, que se refere aqui, 1 mais 1, 2. O topo agora vai lá para cima. Mais 1. Ok? E aí você vai brincando, pô. Se aqui está nessa marcação que se refere a quem? A 0. Então, se eu estou subindo mais 1, essa marcação vai para onde? Para baixa? Não, vai subir mais 1. Vai para aqui, ó. Essa marcação que estava aqui subiu mais 1. Esse pontinho foi para ali. Oxe, professor, eu estou quase visualizando o desenho. É massa mesmo. Ó, esse topo aqui está onde? Está na parte inferior. Negativa menos 1. Se eu vou subir mais 1, ele vai bater onde? Aqui, ó. Ele vai bater aqui. Essa marcação de cá, ela vai subir mais 1. Então, 1 recuando 1, nada. Vai bater ali, ó. Que é justamente nada. Né? Essa distância aqui, ó, eu vou recuar 1, vai bater ali. No eixo X. Aqui está no eixo X já. Se eu subir mais 1, aí, ó, esse ponto vem para cá. Vamos fazer esse desenho aí? Deixa eu pegar um lápis aqui, mais tinta. Aí o desenho vai ficar assim, ó. Esse desenho aqui representa seno de x mais 1. Mais 1 com incremento 1. Esse de azul que a gente trabalhou aqui é o f de x igual a seno de x. Então, esse daqui é o original. Esse daqui é o original, que em outra linguagem é a função primitiva. É onde o seno está lá em repouso, cortando em zero.
Esse daqui foi que alterou por causa do incremento mais 1. Isso aqui é um tipo de questão que pode vir na prova, certo? Então, esse desenho foi construído, mas a partir desse de azul, que é o referencial. Sempre é o referencial da função seno, onde corta zero. Beleza? Então, esse desenho que está aqui em azul, que foi alterado porque o exercício ficou assim, mais 1, ele podia vir esse desenho azul para baixo. Porque aqui seria menos 1. Mas isso só vai alterar dependendo da questão. Eu inventei um aqui que gerou esse gráfico preto. Mas se não tivesse esse mais 1, a resposta seria esse daqui, que é o original. Certo? Esse de azul. Então a função seno, ela no estado de repouso original, sempre corta o eixo y no zero. Sempre. Quando ela está no estado original. Paradinha. Mas se eu fizer algum acréscimo ou tirar alguma coisa da função original, o desenho pode ficar assim, ó, modificado. Nesse caso eu acrescentei e foi para cima. O de azul para cima, representado pelo gráfico preto. Mas se eu tirasse, esse azul ia para baixo, ia dar outro desenho aqui embaixo. Mas o desenho referencial da função seno sempre é no zero, no y. Beleza? Para finalizar esse vídeo, vamos aprender como encontrar o período de uma função. Então você verificando aqui, ó, a função de azul, que é a original, você observa, e vão dar duas situações para vocês, certo? Observa, se você imaginar isso aqui como se tivesse desenhado direitinho, né? Metade lá do ciclo e aqui outra metade, você pegando essas duas partes que estão consecutivas, quer dizer, uma após a outra, você pode, pegando essas duas partes e encaixando, você formou o quê? Um ciclo. Beleza? Entendeu a lógica? Agora, cuidado. Você tem que pegar as duas partes que estão ligadas. Por quê, professor? Porque esse desenho aqui, ele continua ainda. Ó. Eu posso ainda continuar o desenho aqui. Olha lá. É infinito para a direita e infinito para a esquerda. Certo? Então eu não posso pegar essa partezinha que é de 0 a π e outra partezinha lá de baixo de tanto a tanto para descobrir o período. Certo? Você pega duas partes consecutivas e ali você forma um ciclo e vai verificar. Por exemplo, aqui no desenho, eu pegando essa partezinha, que é uma representação da metade lá, com essa outra partezinha, e elas estão coladas, são consecutivas, vou verificar que formam um ciclo. Ok? Encaixando. Porque elas estão ligadas juntinhas. Então, ó, daqui até essa última parte, da segunda parte consecutiva, daqui é quanto? 0, a angulação, e aqui, 2π. Você fazendo a subtração, 2π menos 0, vai dar quanto? 2π. Então, o seu período para esse desenho aqui é quanto? 2π. Então, a função seno, bota na cabeça, ela sempre tem um período. Ela tem um período, não é sempre, ela tem um período de 2π. E altera, professor? Altera dependendo do valor que você colocar aqui, multiplicando o x. Beleza? Mas isso a gente vai ver mais lá pra frente. Ó, então, vamos saber como é que encontra o período fazendo algebricamente. Aqui é visualmente. Outro detalhe para você relembrar. Aqui na angulação, ó, aqui vai de 0 a quanto? π sobre 2. De 0 a π sobre 2 está se referindo ao quê? Ao primeiro, aqui é esse primeiro quadrante. Beleza? Então aqui é o segundo quadrante, lembrando, sentido anti-horário. Terceiro e quarto. Ok? Então, ó, de 0 a π sobre 2, você está no primeiro quadrante. 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. De 0 a π sobre 2, que é isso aqui, ó, de 0 a π sobre 2, refere-se a que parte do desenho? A essa parte aqui, ó, do topo até aqui. Essa partezinha do desenho está o quê? Crescendo ou decrescendo? Está crescendo. Crescendo. Ó, de 0 a π sobre 2,
está crescendo o desenho. Essa partezinha de π sobre 2 a π sobre 2 a π, é o que? O segundo quadrante. É essa partezinha aqui, o segundo. De 0, de π sobre 2 a π. Ok? Essa partezinha, o desenho está o quê? Descendo, decrescendo. Então, daqui, de π sobre 2 a π sobre 2 a π, a função seno, ela é o que? Decrescente. Aqui ela cresce, de 0 a π sobre 2, e de π sobre 2 a π, ela decresce. No segundo quadrante, ela decresce. Ok? Essa partezinha de π a 3π sobre 2, de π a 3π sobre 2 é o que? É o terceiro quadrante. Ok? No terceiro quadrante, a gente vê que a função vai fazer o que? De π a 3π sobre 2, de π a 3π sobre 2, a função seno ela vai o que? Decrescer, ela decresce. Ok? No terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o último, a função acontece o que na função seno? Ela cresce, que é de 3π sobre 2 a 2π, ela cresce. Então você, cuidado com isso, que pode cair uma questãozinha assim, sem cálculo nenhum, só perguntando. A função seno, no período de 0 a π sobre 2, ela é crescente ou decrescente? Aí só você olhar o desenho. De 0 a π sobre 2, a função cresce. Até aqui, ó. Ele não está falando daqui até aqui, não. Então, se ele perguntar de π sobre 2 até 3π sobre 2, então vai ser daqui até aqui. A função acontece o quê? Ela decresce, π sobre 2 decresce, até aqui, que é 3π sobre 2, ela continua decrescendo. Então, ela decresce de π sobre 2 até 3π, ok? E aí você vai respondendo as questões de crescimento e decrescimento da função seno, ok? Então, vindo aqui para a parte algébrica do período, vamos lá. Se a sua função estiver assim no estado original, e ele pedir o período da função, você já sabe que a função seno é 2π. Então você vai fazer isso. Pegar o número que está aqui do lado do x. Quem é que está aqui do lado, professor? O invisível. 1 vezes x é x. Por isso que ele não aparece. Mas aqui tem um 1. Para descobrir o período, você vai fazer isso. Você vai pegar esse número que está aqui ao lado, que nesse caso é 1, invisível, e fazer isso. 1 vezes o período, vou representar por p, vai ser igual a 2π. Por que 2π, professor? Porque a função seno e cosseno, o período original delas é de 2π, no estado primitivo, repouso. Resolvendo essa equação do primeiro grau, isso aqui é como se fosse x. Né? Aí, ó, o período vai ser igual a 2π, está multiplicando, passa dividindo, 2π dividido por 1, 2π. Se a função tivesse assim, ok? Ô, professor, e tem outro jeito? Tem. Ó, tem vários outros jeitos, né? Se aqui no lugar de 1 eu colocar aqui 3, como é que vai ser o período? Vai ser 2π. Não. Vamos lá. Usando aqui o mesmo princípio, vamos lá. Você vai pegar o valor que está do lado do x, colocar ali um pzinho do lado, aí vai ficar essa expressão. Sempre é igual a 2π? Sim. Por quê? Porque função seno e cosseno, 2π. Aí você vai fazer a expressão. Isso é para calcular o período. Pega o número que está do lado do x. Aqui. Multiplica com o pzinho de período, só para identificar o período. Aí fica 3π igual a 2π. Então o período vai ser igual a 2π dividido por 3. Seria o período dessa função. E aí vai fazendo, certo? Por exemplo, se aqui fosse 4 no lugar do x, aí seria o quê? 4π, certo? Aí vai ficar 2π dividido por 4. Ok? Que dá para fazer, né? Simplificando por 2 vai dar π em cima e simplificando por 2 embaixo dá 2. Aí o período seria π sobre 2. Beleza? Então, nesse gráfico, demorei um pouquinho, mas para falar vários detalhes da função seno, fazendo interação com o ciclo trigonométrico, que é um pré-requisito para cá, certo? Para a construção. Só para a gente visualizar como é que fica e até deu um detalhe como poderia ser um exercício se ele colocasse um acréscimo ou tirasse alguma coisa da função original, que é a função seno de x normal.
beleza? Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer as coisas relacionadas à função seno de modo mais rápido, inclusive responder questões sem precisar fazer desenho. Só você olhando a função, a equação, você vai detonar as questões sem precisar fazer desenho, ok? Então, obrigado. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Um abração.